Tu já se deu conta do perigo que pode ser atender uma cliente de progressiva que tem problema de alergia? Se tu ainda não tinha parado para pensar sobre isso, é hora de tu dar uma atenção especial para esse vídeo, porque talvez este vídeo que tu está assistindo agora possa evitar, inclusive, uma tragédia na tua vida e na vida da cliente. Antes da gente começar a conversar efetivamente sobre como que a gente procede em relação a problemas de alergia com as nossas clientes de progressiva, vamos ouvir antes um depoimento de uma cliente minha que tinha exatamente esse medo. E como que ela se sente agora em relação à progressiva maravilhosa, como que eu consegui contornar e conquistar essa cliente. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer. Hoje eu estou aqui com uma cliente muito especial para mim, que é a Evelise. A Evelise é minha cliente da Progressiva Maravilhosa já há quanto tempo já, Evelise? Bastante tempo, mas não sei precisar os anos. Talvez mais de um ano, Mais. certamente, né? Sim. A Evelise tem essa característica de cabelo mais fininho, cabelo mais pouquinho. Vou mostrar o teu cabelo só para ter uma noção. Tá? É um cabelo que no total tem pouca quantidade. E a fala que a Evelise me trouxe logo nos primeiros atendimentos era de um receio de questões alérgicas, né? Sim. Tu já tinha passado por algum inconveniente de ter tido alergia? O que te trazia esse temor? De cabelo não, porque eu nunca tinha tido coragem de fazer antes de ter feito contigo, justamente por ver e ouvir muitos casos de problemas com progressiva, né? Então, realmente, eu nunca tinha tido coragem, só depois conversando contigo que a gente decidiu fazer. Sim. A gente sabe que o nosso mercado ele tem muito apelo na progressiva com formol também, né? E eu vejo que esse elemento químico, como muita gente sabe, né, que é tóxico, acaba amedrontando um pouco a cliente. E como eu trabalho sempre com progressivas orgânicas, né, progressivas sem formol, progressivas ácidas, e eu deixei bem claro para a Evelise o quanto a gente trabalhava com um fundamento de garantia. Garantia tanto nas condições de que não haveria nenhum tipo de alergia, tal como era justamente o medo dela, quanto garantias em relação ao próprio fio, né, a própria qualidade da progressiva. E aí, na ocasião, a gente fez, para dissolver esse medo dela, a gente fez um testezinho alérgico, né? Que aí, quando a gente faz um teste alérgico, a gente consegue, além de deixar a cliente segura de que ela já entendeu que, como ela já testou, ela não vai ter reações alérgicas, a gente também trabalha depois com segurança. Evelise, depois disso, tu perdeu o medo? Esse medo, ele te acompanha até hoje? Fala um pouquinho para nós. Não, eu perdi o medo, né? Tanto que faço tranquila, mas contigo, né? Sempre fiel aqui, claro, gente, claro. Né? É aquilo que a gente sempre está mencionando, né? A intenção maior da Progressiva Maravilhosa é não apenas alisar o cabelo da cliente, mas fidelizar a cliente a nós. Então, o fato de que ela de fato dela de fato conseguir se sentir segura o suficiente para ficar voltando, descreve bem a nossa intenção, né, com a Progressiva Maravilhosa. Evelise, eu quero te agradecer pelo teu depoimento. Tem mais alguma coisa que te ocorra, que tu quisesse mencionar em relação à tua experiência com a Progressiva? Eu só tenho coisas boas a dizer, né? Porque realmente eu não tive as alergias, porque o medo era da química no cabelo e é uma alergia muito de rinite, sinusite, o cheiro dos produtos também. E isso eu não tive problema nenhum com a tua progressiva, né? Sim, a gente... quando a gente está trabalhando com esses produtos que são mais nobres, o ambiente ele está todo harmonioso na questão dos cheiros, né? Tu até percebe que existe alguma coisa ali, porque nós estamos lidando com um produto químico, mas é muito delicado, né? Mas eu não senti nada, não tive problema nenhum, maravilhoso. Indica, inclusive. Com certeza. Então tá ótimo. Te agradeço. E agora a gente continua essa conversa entre nós,
falando um pouquinho sobre essas questões de alergia. Tá? Vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto. Muito bem, então agora a gente vai ver como é que a gente procede em relação às questões de alergia. Primeiro pensamento que eu quero te trazer. O conceito da progressiva maravilhosa pode dar alergia? Antes de mais nada, se tu ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiana Steffens e eu ajudo cabeleireiros a fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza cliente. Todo o conceito da progressiva maravilhosa é um conceito de qualidade, de atendimento diferenciado e de fidelização e vendas, tá? Onde a gente tem como intenção maior fazer trazer uma satisfação tamanha para a cliente que ela não consiga trocar mais de profissional. E é esse o meu objetivo aqui. Então agora sim a gente vai entrar no conceito da progressiva maravilhosa. Alergia, minha querida, ela é uma situação que pode acontecer inclusive vindo de um alimento, vindo de coisas que a gente já é acostumada. Por exemplo, eu tive uma cliente há muitos anos atrás que me contou que a vida inteira comeu salsicha, sabe? Salsicha de cachorro-quente, e nunca tinha dado nenhum problema. Até que um determinado dia, sabe-se Deus lá por quê, ela teve um problema gravíssimo de alergia comendo salsicha. Um alimento, né? Por mais que é um alimento industrializado, mas é um alimento. E que ela era acostumada a comer desde pequena. E ainda assim ela teve problemas de alergia. Então não existe nada que seja absolutamente garantido que não venha a dar alergia. Mas a gente pode sim contornar essa situação, inclusive fazer um teste alérgico, e eu já vou te explicar ainda nesse vídeo como é que a gente faz o teste alérgico, para que a gente consiga evitar, né, não chegar no ponto de dar alergia. E o que eu quero conversar contigo? Qual que é o maior perigo, tá, de problemas de alergia que possam vir a ter através do serviço de progressiva? Talvez o que eu vou te falar aqui vai te chocar, mas eu vou ser muito honesta contigo e vou falar abertamente, até porque eu acredito que essa fala que nós vamos ter nesse vídeo, ela é uma fala que vai ajudar a sociedade como um todo a evitar talvez alguma coisa de pior. O grande perigo é esse aqui, ó. Morte. Literalmente. É muito perigoso mesmo que uma cliente tenha problemas de alergia fazendo progressiva. Por isso que, em primeiro lugar, todo o conceito da progressiva maravilhosa, ele é um conceito de utilizar produtos nobres, produtos à base de ácido glicoxílico, ou seja, as progressivas chamadas orgânicas, né, como é popularmente conhecido. A gente, sob hipótese alguma, utiliza formol, tá? O conceito da progressiva maravilhosa, ele é absolutamente contra o uso de formol. Não só por causa das questões de alergia, que só por isso já bastariam, né, para a gente não querer utilizar, mas também por causa de todo o contexto de qualidade que a gente pretende entregar para as nossas clientes. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dessa questão aqui do perigo de morte. O que acontece? Não é claro para todo mundo, mas quando a gente tem uma situação de alergia, quando ela é grave, porque a alergia ela vai ter uma variável de intensidade, tá? Pode ser que dê uma alergiazinha, que dê lá uma coceira, já caracteriza como alergia, e pode ser que dê aquilo que se chama de choque anafilático. Choque anafilático é uma reação do corpo tentando se defender daquele elemento que ele está entendendo que seja um corpo estranho, tá? E nesse caso seria o próprio princípio ativo da progre, né? E que pode vir, como eu mencionava antes, de qualquer coisa, como um alimento, como às vezes um tecido, tem gente que tem alergia ao tecido de uma roupa, pode vir enfim, de um cosmético, de vários itens. Mas a gente vai se ater aqui às questões de progressiva, que é o que a gente está vendo, né? Quando a gente tem um choque anafilático, a gente tem uma glândula aqui no pescoço
que chama-se glote. Eu vou falar como leiga, né? Eu não sou alguém que estudou anatomia nem nada disso, mas vai ficar fácil de entender. Essa glândula, para se defender da invasão que ela tá entendendo como um corpo estranho daquele produto que está tendo alergia, ela incha. E ao inchar, ela tranca a passagem aérea. A passagem aérea, né? A passagem do ar aqui. A pessoa simplesmente, em minutos, não consegue mais respirar. Dá um sufocamento, né? Ele vai começando lentamente, à medida que ela vai inchando, vai dando um sufocamento, e daqui a pouco a pessoa começa a respirar mais ofegante, e se ela não for tratada imediatamente, ela pode sim vir a óbito por sufocamento. Então, minha irmã, o que eu tô te falando aqui é uma coisa realmente muito séria, para ser levado com muita responsabilidade, porque sempre a lei entende que o profissional ou a profissional é a responsável por qualquer situação aonde a cliente possa ter qualquer inconveniente em relação à química que aquela profissional utilizou na cliente. Inclusive, em casos de que a cliente tenha pedido para usar, tá? Como aí já vai um alerta para aquelas profissionais que se utilizam de formol porque dizem assim, ai, mas é que a minha cliente, ela que pediu, ela faz questão. Não é assim, viu? Se acontecer qualquer coisa diante da lei, tu responde. E responde, inclusive, criminalmente. Quer ver um exemplo? Tu vai lembrar. Quando, há anos atrás, faleceu o Michael Jackson, aquele cantor famoso americano, o médico dele foi indiciado pela morte dele por causa de que o médico apoiava ele em dar aqueles remédios que ele tomava para poder ficar constantemente anestesiado. E com isso, depois que ele acabou morrendo, o médico alegou que era ele que pedia, que era ele que queria, e mesmo assim o médico dele foi preso. Se tu procurar no Google, tu vai ver a história completa ali. Tá? Levou anos, foram anos depois, porque teve todo o trâmite legal ali, mas chegou a isso. Então, minha amiga, é sério o que a gente está conversando aqui, tá? É sério. Essas questões de alergia a gente tem que levar muito a sério mesmo. Muito bem. O que a gente faz? Nós vamos primeiro partir aqui, ó, de uma situação que esteja acontecendo, tá? Para a gente ser mais imediata aqui na nossa fala. Depois a gente volta a como evitar. O que a gente faz se a gente tá lá atendendo uma cliente e começa a perceber que ela está tendo uma reação alérgica? Ela começou a demonstrar que começou com sufocamento, começou a demonstrar que não está se sentindo bem e tu tá percebendo. A tua atitude não é ficar olhando para os lados. A tua atitude é agir imediatamente, porque tu tem minutos para agir em relação àquilo ali. O que tu deve fazer? Primeiro, pensar que como tu tem pouco tempo, tu tem que tomar a seguinte decisão. O ideal seria já chamar uma ambulância, tá? Para que um profissional mesmo já atenda essa cliente da melhor maneira possível. Mas supondo que tu more num local mais isolado ou que seja de difícil acesso para vir uma ambulância até ali o salão onde tu atende. Enfim, tu tem que ir numa farmácia e pedir para comprar um antialérgico. Porque o quanto antes essa cliente for atendida, melhor, né? Porque vamos pensar assim, ó, não é que eu tô te induzindo a tu ir lá medicar uma cliente, não é isso, tá? Não vamos confundir as coisas. Eu tô te induzindo a agir rápido. Se não for possível, da maneira correta que é, chamando um profissional, né, qualificado para isso, faz tu alguma coisa, porque a coisa ela é rápida mesmo, tá? Anos atrás, comigo e no salão onde eu atendo nunca aconteceu, mas anos atrás eu trabalhava numa rede muito grande de cosméticos e que tinha salões junto, e numa das filiais aconteceu, né, utilizando formol, da cliente ter um choque anafilático, foi chamado a ambulância, foi agido rapidamente
e a coisa não tomou nenhuma proporção maior. A cliente, né, foi atendida devidamente, mas poderia ter acontecido pior, tá? Vamos dar sequência aqui. Garantia. Eu anotei essa palavra porque a cliente que tem medo, como é o caso da Evelise, essa cliente que eu mostrei agora no início do vídeo, tem medo, né, de que tenha choque anafilático, e toda cliente que tem problemas de alergia em outros aspectos, como ela mesma mencionava, né, que ela tem problema de rinite, de sinusite, cheiro, qualquer coisa já ela se ataca alergicamente, essas clientes já têm uma predisposição maior do que clientes que não têm, que nunca tiveram alergia a nada. Então são aquelas que a gente tem que dar maior atenção. Quando a gente está atendendo esse tipo de cliente, né, que tem essa predisposição, clientes que são jovenzinhas, meninas, principalmente que estão ainda em período anterior à puberidade, também clientes que têm alguma desconfiança ou de fato estão gestantes, né? E ainda clientes mais idosas que também têm muito essa predisposição. Enfim, qualquer situação que a gente possa prever como perigosa ali, né? Prever como uma cliente mais predisposta, a gente faz um testezinho alérgico. O teste alérgico que eu vou te ensinar agora é uma coisa muito simples. Tu pega o produto que tu tá usando e claro que volto a dizer que neste caso eu tô supondo que tu também não use formol, porque se tu usa formol, tu tá comprando a briga, tu tá dizendo, olha, se acontecer, eu sou a responsável mesmo. Né? Se acontecer, eu fui negligente mesmo. Tá? Desculpa falar dessa forma, mas é o que é. Então vou partir do princípio que tu tá usando produtos mais nobres, né, com base em ácido glicosílico, que é o que há de melhor no mercado de progressivas hoje. Tu vai pegar o produto lá que tu vai utilizar, com uma luva na tua mão, tu vai botar um pinguinho na ponta do teu dedo e vai passar atrás da orelha da cliente. Essa gotinha de produto. Atrás da orelha, e tu vai deixar esse produto agir. Né? Inclusive, ela pode até ir embora do salão nessa hora, mas tem que estar combinado como que vai ser o procedimento para que o teste alérgico se conclua da melhor maneira possível, tá? Da maneira correta. Ela vai ficar com esse produto na pele por 60 minutos, por 1 hora. Depois de 1 hora, ela vai retirar com um algodãozinho molhado e passado ali, ou uma toalha molhada que vai ser passada ali, tanto faz, que ela pode fazer isso sozinha, ou se ela ficar aguardando ali no salão, é como vocês combinarem. E depois disso, vai ser aguardado por 24 horas. 24 horas depois, se ela não teve coceira, vermelhidão, escamação, ou seja, nenhuma característica que possa corresponder à alergia, significa que ela não tem alergia. Mas se ela teve qualquer uma dessas mencionadas, ou ainda alguma outra coisa que eu não tenha dito, mas que tu percebeu que não está dentro da normalidade, e que nem sempre vai dar na hora, porque isso também é importante mencionar. Por que o teste alérgico ele ainda aguarda 24 horas? Porque nem sempre vai ter alergia no ato da progressiva. E ainda assim, mesmo que essa alergia aconteça depois, a responsável é a profissional que aplicou. É isso que diz a lei, tá? Então, por isso que tem que ficar atenta. 24 horas depois, não aconteceu nada, ela está liberada para fazer. Aí sim tu agenda com ela para poder proceder à progressiva normalmente em todo o cabelo. Até lá é só ficar aguardando. Lembrando que aguarda por 1 hora com o produto aqui, retira e aí espera concluir 24 horas para ver se não aconteceu nada e aí o teste alérgico realmente está concluído, segundo o conceito da progressiva maravilhosa. E segundo o conceito médico mesmo, né? Esse é o jeito correto de fazer que tu pode confiar. Muito bem. Outro item que corresponde ainda a essa palavra aqui, ó, garantia. Então, deixa eu colocar por escrito. Então, primeira coisa aqui, ó, teste alérgico. Tal como eu ensinei a fazer aqui no vídeo completo.
E também a palavra garantia ela diz respeito a uma fala que envolve a cliente. Garantia é um dos elementos da oferta dentro do conceito da Progressiva Maravilhosa. Porque a Progressiva Maravilhosa, para ela ter essa diferenciação, tá, do que é um atendimento e um resultado de uma progressiva comum, e, portanto, atrair a cliente de forma a ela não querer mais te trocar, ou seja, ela fidelizar contigo, ela se utiliza de também alguns elementos de fala. Porque, afinal de contas, a gente é pela fala, é pela comunicação que a gente toma as nossas decisões, não é verdade? O que acontece? Quando a gente está fazendo uma oferta para cliente, entre outros elementos que fazem parte da oferta, um deles é a gente falar a palavra garantia. A garantia é uma postura, é um posicionamento que a gente tem em relação à cliente, aonde nós estamos nesse primeiro momento do atendimento tentando conquistar a confiança dela, para que ela realmente nos dê a oportunidade desse primeiro atendimento e fique relaxada, fique em paz na hora do atendimento. Então a gente, além de fazer o teste alérgico, para ter certeza que no caso dela vai dar tudo certo, e só uma observação, isso não quer dizer que tu precisa fazer o teste alérgico em todas as clientes, mas em todas aquelas que tu tiver qualquer dúvida, né, que ela possa vir a ter alergia, aí sim é necessário fazer. Além disso, a gente precisa verbalizar a palavra garantia. A gente precisa realmente falar para a cliente: vem fazer comigo a tua progre, que eu vou te dar garantia que tu não vai ter problemas de alergia, por exemplo. Ou do que quer que seja o desejo dela, ou o problema que ela está nos trazendo. Então, por exemplo, eu estou mencionando aqui nesse vídeo questões de alergia, mas digamos que uma outra cliente tem um medo, não é de ter alergia, ela tem medo de que o cabelo fique muito rígido, por exemplo. O que a gente vai dizer? Eu faz comigo, tá? Fecha comigo a tua progre, que eu vou te dar garantia de que o teu cabelo não vai ficar rígido. Eu vou te dar a minha palavra que o teu cabelo vai ter o caimento que tu deseja. A garantia, ou seja, fazer a cliente se sentir segura com o nosso atendimento, ela é um ponto fundamental dentro do conceito da Progressiva Maravilhosa, tá bom? Outro detalhe importante: saúde do fio. Problemas de alergia afetam a saúde do fio do cabelo. Por exemplo, uma cliente que tem predisposição a ter alergia, ela tem problemas também aqui, ó, do cabelo não dá certo. Eu sei que isso aí é uma dúvida bem comum. E, aliás, escreve para mim nos comentários se tu tem esta ou outra dúvida, qualquer dúvida que tu tenha em relação a questões de alergia com progressiva, pode escrever para nós nos comentários que eu vou tentar dar uma atenção para a tua dúvida em particular, tá bom? Outra coisa que a gente precisa se atentar: saúde do fio. Sempre que a gente está falando em alergia, a gente está falando em saúde do organismo, tá? Da pessoa, não a saúde do fio. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que uma pessoa que tenha problemas graves de alergia, né? Ou seja, problemas de saúde, no cabelo não tenha nenhum inconveniente, tá? Em relação à progre. E ao contrário, pode ser que um cabelo que, por não ter sido feito da maneira correta, né? Enfim, alguém que ainda não domina a fazer a Progressiva Maravilhosa, ou seja, que ainda tem elementos que ainda fogem ali à qualidade que a gente realmente gostaria de entregar para o cliente, né? Na hora da aplicação do produto, na hora ali da execução da Progressiva como um todo, ainda assim essa pessoa não ter problema de alergia. Tá vendo? Ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando a gente está falando em saúde do fio, o fio é indiferente. Por que eu tô te alertando isso? Porque talvez tu possa confundir assim, ó. Poxa, mas se eu tenho um determinado cabelo que ele deu muito certo, eu fiz um teste de mecha para ver se ia dar certo o resultado do fio, então quer dizer que essa cliente não vai ter problema de alergia. Nem sempre, tá? A gente tem que separar as coisas.
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Então, saúde do fio é independente, vou botar assim, ó, independente da saúde do organismo. Só para te lembrar, tá? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cheiro. Quando a gente está se utilizando de ácido glioxílico, que é o princípio ativo o qual a Progressiva Maravilhosa se propõe a trabalhar, que é o princípio ativo mais nobre que o mercado tem hoje em dia, né, para serviços de alisamento, que é também o princípio ativo que consegue fazer com que, mudando a técnica e o jeito de fazer, a gente consiga fazer as 4 variações de intensidade que a Progressiva Maravilhosa se propõe. Para quem não conhece, seria a Progressiva Maravilhosa ponto 1, aquele liso bem intenso, bem colado na cabeça mesmo. A Progressiva Maravilhosa ponto 2 já é uma progressiva que tem mais naturalidade, que é sim lisinha, mas ao mesmo tempo tem muito caimento, né? O cabelo balança. Se a cliente gosta de fazer babyliss, por exemplo, é possível fazer porque pega, porque ele tá ao natural, ele não tá liso demais, digamos assim. A Progressiva Maravilhosa ponto 3, que são efeitos de maior suavidade ainda nos lisos, indicada para clientes que têm pouquinho cabelo muito fininho, cabelo muito sensível, que quer só tirar aquele eriçado, né, aquele frizz, mas não perder completamente o volume. E ainda a Progressiva Maravilhosa ponto 4, que é para cacheadas que querem permanecer cacheadas, só melhorar o desenho do cacho. Tudo isso faz parte da família química da Progressiva, inclusive trabalhar cachos, né? Eu sei que é novidade para muitas pessoas, faz parte, e é a proposta da Progressiva Maravilhosa. É o ponto central da Progressiva Maravilhosa. Trabalhar os 4 níveis de intensidade, né, conforme for o desejo de cada cliente, fazer isso humanizando o atendimento, ou seja, personalizando ao desejo de cada uma das nossas clientes e ao mesmo tempo tendo uma fala de venda, de persuasão envolvente e delicada para que a cliente queira fidelizar com a gente e não nos trocar mais, independente do que seja necessário para ela fazer, para poder fazer a progressiva dela com a gente. A questão do cheiro, como a gente mencionava, no ácido glioxílico, sempre, minha irmã, o teu ambiente fica como tu tá agora aí, e como eu estou agora aqui. Agradável, tranquilo, é como se não tivesse nada. Em nenhum momento a gente tem sufocamento, em nenhum momento a gente tem um mal-estar na hora da progressiva. Não, ao contrário, a gente está sempre tranquilo, sempre agradável o ambiente. O cheiro, ele pode também dar problema de alergia. É mais difícil, e não impossível, mas é muito mais difícil que aconteça um choque anafilático por causa do cheiro. É mais provável que isso aconteça com o contato do produto na pele. Mas mesmo assim, as questões de cheiro podem dar alergia mais a nível de rinite e sinusite. Inclusive, a cliente que eu mostrei no começo do vídeo, a Evelise, ela tinha exatamente esse medo, né? Esse medo de que ela ficasse com aquele sufocamento, né? Ela estava imaginando progressiva de formal, porque nem todas as clientes conhecem e sabem que tem como fazer progressiva sem formal, e ela tinha medo de ficar passando mal. Ela nem imaginava que o perigo ainda é mais embaixo do que isso, né? É mais profundo do que isso. Mas igual ela tinha esse medo. E o cheiro, então, ele é sim um elemento que pode dar alergia. Eu vou colocar aqui, ó. Cheiro pode dar alergia. Porém, ele são alergias mais suaves. Vou botar a palavra suave, só para deixar claro também. E agora, por último, não menos importante, talvez o mais importante, eu quero conversar contigo sobre o comportamento da cliente. Veja que se a gente se basear ali no depoimento que a Evelise trouxe, né, que eu te trouxe agora, mostrando ela no início do vídeo,
ela que já é minha cliente aí pelo menos um ano, mas já é um pouco mais do que isso, a gente percebe que, dado todo o atendimento correto, a fala correta, a garantia, o envolvimento dela, ela declara nas suas próprias palavras que ela agora não tem mais medo de voltar a fazer progressiva, e aí ela diz nas palavras delas, mas eu não tenho medo, mas eu sempre venho fazer contigo, né? Se tu prestou atenção no início do vídeo, onde mostrava lá o depoimento dela, essa é a palavra que ela usa. Então, o que eu quero dizer com isso? A progressiva maravilhosa, quando ela é aplicada e executada da maneira correta, com todo o seu protocolo, tá? Com todo o seu passo a passo, ela é sim um serviço definidor para a cliente bater o martelo e nos escolher como uma cabeleireira definitiva. A grande proposta da Progressiva Maravilhosa é fazer com que a cliente, independente do que ela precise fazer para poder se tornar nossa cliente, ela não abra mão disso. A gente não está lidando com situações de conveniência para a cliente. Ao contrário, nós estamos lidando com uma situação onde, mesmo que seja inconveniente a ela, mesmo que ela precise pagar mais, mesmo que ela precise vir de mais longe, se reajustar melhor na sua agenda, enfim, mesmo que ela tenha que fazer sacrifícios para poder fazer o cabelo com a gente, este é o comportamento gerado pelo serviço da Progressiva Maravilhosa. Portanto, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu tem um desejo real de agradar a tua cliente, eu sei que o nosso setor, as pessoas que escolhem ser cabeleireiras, têm uma natureza muito generosa. Gostam de agradar, não se satisfazem apenas em receber o dinheiro, mas sim em receber aquele dinheiro depois de ter entregue sorrisos para seus clientes. Inclusive, me comenta aqui, fala para mim aqui nos comentários, por favor, se tu concorda com essa minha linha de raciocínio, se para ti também é tão importante ou talvez mais importante agradar a tua cliente do que justamente aquilo que vai vir financeiramente através da cliente. Claro que a gente não está querendo ser leviana aqui, todos nós precisamos trabalhar, né? Precisamos nos sustentar, mas eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer. É aquela coisa carinhosa que o cabeleireiro tem mesmo, de querer ver a sua cliente super satisfeita, se achando bonita, contente com a gente, e é isso que a Progressiva Maravilhosa quer trazer para todos nós profissionais. Eu agradeço a tua atenção. Se tu não é inscrita, já te inscreve. Deixa o teu like também, deixa os teus comentários. Tem mais alguma dúvida? Pode deixar ali que eu vou responder também. Dentro do possível, eu vou responder a todas as dúvidas que surgirem aqui, que tenham a ver com a Progressiva Maravilhosa. Faço questão de te ter por aqui, tá? Tu é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada!